O foco e a Bom, organização dos estudos. Quais são suas dicas aí para a gente conseguir manter o foco e a organização? a primeira a gente vai falar de rotina, tá? Eu tenho aqui um modelinho aqui, bem simples, de um planejamento semanal, tá? Então, o que, que eu coloco dentro desse meu planejamento semanal? Eu coloco as minhas atividades diárias. Então, a hora que eu acordo, a hora que eu vou conversar com a minha namorada, a hora que eu vou assistir a live do Gustavo Lima na sexta-feira, tudo tem que estar aí, porque é o planner das atividades da sua semana. Esse é um modelo bonitinho, né? Todo frufru, a modo Gabriela, costumo dizer, né? E aqui ele tem os dias da semana, né? A gente tem aqui os dias da semana, tanto de segunda a domingo. É importante colocar finais de semana também, tá? E aqui em cima a gente pode ter uns campinhos importantes. Você pode utilizar post-it, canetinha colorida, o que você quiser. Então, essa parte aqui é bem legal para ter, né, essa visão do que a gente vai fazer durante a semana. Ah, mas eu tenho que colocar até a hora que eu quero tomar banho? Se der certo, ok. Se der certo, coloque, tá? Mas se não der certo, pode deixar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é importante que você tenha as dimensões do que você vai fazer na sua semana, tá? Então, a gente entra aqui e depois a gente vem para uma rotina de planejamento quando a gente fala de estudos, né? Então, um roteiro aí de estudos. Esse roteiro de estudos, ele vai de acordo com o que eu tenho que fazer nas minhas disciplinas. Então, por exemplo, eu coloco aí na segunda-feira, eu tenho uma atividade de biologia, na terça-feira, português, na quarta, inglês, na quinta, física e assim por diante. É necessário vocês fazerem esse roteiro de estudos. Por quê? Porque vocês vão ter dimensão da quantidade de tarefas, da quantidade de atividades, da quantidade de conteúdos que vocês têm que estudar. Porque senão vai deixando acumular, a hora que você pega e fala assim, putz, tenho 30 matérias aqui para estudar, 30 conteúdos diferentes, 30 atividades por onde eu começo. Gente, respira, faz o Buda aí, respira paciência e faz o planejamento. Então, aqui eu tenho o roteiro de estudos. Então, o legal do roteiro de estudos também, eu vou dar uma aproximada aqui para vocês verem, que em cada dia da semana, sei que vai, cada dia da semana também coloca o que você vai estudar em cada disciplina. Então, aqui, por exemplo, biologia, vou estudar genética e mutações, ciclos do carbono, nitrogênio e água, né? Então, eu anoto os tópicos que eu tenho que estudar, porque é a melhor forma de eu conseguir estudar isso daí. Então, a gente já está falando aí de rotina. Espero que a maioria consiga compreender a diferença. Então, primeiro, antes de eu criar uma rotina de estudos, eu preciso criar uma rotina de planejamento semanal. Eu tenho aqui, que eu uso, até coloquei aqui, meu frufruzinho, que é meu planner. Ele é como se fosse uma agenda, só que a hora que abre aqui, vou abrir numa data qualquer, a hora que abre aqui, ele é meu planner. E aqui, eu tenho a dimensão, por exemplo, da minha semana. Eu já consigo ver como que fica a minha semana de segunda a sexta ou de segunda a domingo, dependendo do planner que você quiser, do planner que você conseguir. No roteiro de estudos, a gente tem que ter uma dimensão de prioridades, tá? Então, o que é mais importante, o que eu preciso estudar no momento, o que eu posso deixar um pouquinho para mais tarde. Então, vamos supor que o Raul, como é o Raul, ele é meio mala, né? Ele passa 10 mil listas de exercícios para os meninos. Mentira! Ele me entrega amanhã? Jamais. Então, os meninos, eles vão ter uma quantidade de atividades muito grande, né? Então, por exemplo, ele está nesse planejamento de estudo, ele vai colocar prioridade. Como que ele faz essa prioridade? Como você, aluno, vai fazer essa prioridade? Você vai fazer essa prioridade de acordo com as datas de entrega da sua atividade. Então, se tem uma lista de matemática para entregar dia 28 e uma atividade de biologia para entregar dia 4, a sua prioridade é a lista de matemática. Então, ela tem que estar indo acima aí no seu planejamento de estudos, tá? Isso é muito importante. Você também não pode, dentro desse planejamento de estudos, colocar um dia para você estudar só uma disciplina. Então, eu vou tirar a segunda-feira só para eu estudar redação. Isso, gente, é muito prejudicial, porque a quantidade de conteúdos que você pode acumular com o tempo é muito grande. Então,
Se você coloca pelo menos 2 disciplinas por dia para você estudar, por exemplo, você vai colocar português e história, a chance de você não errar, né, de você realmente estudar e fazer esse rodízio, né, esse estudo dinâmico, é muito melhor para você e não cansa. Então, pelo menos 2 disciplinas diárias no seu planejamento de estudo, tá? Pelo menos. Você pode colocar mais, né, mas nunca coloque somente uma, porque a chance de você passar mal na terça-feira e na outra terça você, sei lá, né, ficar assistindo Netflix o dia inteiro e naquela terça-feira você perder aqueles conteúdos é muito grande. Então, dentro do seu planejamento, sempre coloque mais de uma disciplina aí para a gente poder estudar.